agradecer a todas as pessoas que estão conosco hoje pela primeira vez, pela segunda ou pela terceira. Vocês são muito bem-vindos, é um prazer. Eu queria falar hoje algo importante. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Aleluia. E eu quero falar hoje sobre o Espírito, desenvolvendo um Espírito excelente. Amém? O Espírito excelente é um Espírito de vencedor. É um Espírito que realmente vence. Se você quiser, dentro das suas anotações, anotar, desenvolvendo um Espírito excelente. Aleluia. Hebreus capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. A partir do verso 1, nós vamos ler. Aleluia. Que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Só até aí. Pai, fala conosco, dá-nos a sua graça para nós compartilharmos dessa palavra, uma graça capaz de fazer com que haja uma comunicação espiritual nesse lugar, e não só uma comunicação em palavras, mas que haja uma comunicação espiritual. Fala conosco por meio desse texto e dos demais que o Senhor tem para nos ensinar, e que nós possamos de fato, pela palavra e pelo poder do Teu Espírito que já se faz presente nesse ambiente, nós possamos, meu Deus, sair daqui, meu Pai, com uma clara consciência de que nós podemos desenvolver um Espírito excelente. Esse Espírito que está, meu Deus, de fato resolvido no seu interior, disposto a batalhar, a lutar em favor de um descanso, um lugar em Deus, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda forma de distração, de engano e de resistência, e nós abençoamos essa palavra e esse momento no nome de Jesus. Queria que você repetisse uma coisa comigo e diga: essa palavra não é uma palavra de homens, é uma palavra de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e repita isso para ela. Diga assim: essa palavra não é uma palavra de homens, é uma palavra de Deus. Amém? Amados, é muito interessante esse texto, porque ele fala a respeito de um lugar em Deus em que eu e você podemos descansar. E todos nós já passamos por experiências, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas mentais, ou quem sabe até espirituais.
adequados. Desafios onde o que a gente queria era só um lugar de dificuldades, de tantos problemas ou de tantas circunstâncias em que nós queríamos uma cama. Um lugar onde nós pudéssemos descansar, onde a nossa mente não nos embarace de tal forma que perturbado. E esse texto fala justamente disso. Queridos, nós temos aqui um exemplo de um povo, o povo que Deus libertou daquela escravidão terrível do Egito. E aí o autor da carta aos Hebreus vai falar de um paralelo entre o povo de Deus que foi libertado do Egito e nós, porque as boas novas que foram faladas a eles também está sendo direcionada a nós. Tantas vezes eu e você, consciente ou inconsciente, nós vamos então achando que aquelas pessoas praticaram muitos dos quais hoje eu e você não praticamos. Mas às vezes nós nos equivocamos, não na avaliação dos erros deles, porque isso foi escrito, não foi para eles, foi escrito para nós. Porque o que são boas novas? Palavras, promessas em Deus, capazes de nos dar uma condição em Deus, nos colocar em um lugar aonde Deus é que vai trabalhar com nós. Amém? Amém, igreja? Amém. Queridos, muitas vezes eu e você fazemos o que temos de fazer, o que é nosso, porque estamos tentando fazer o que é somente Deus. E às vezes, em nome disso, estamos deixando de fazer. A Bíblia diz que entrar nesse lugar de descanso é nosso. Inclusive diz esforço para isso acontecer. Mas eles vão dizer que eles não puderam entrar. A primeira é que a mensagem que eles ouviram não foi acompanhada. Então nós podemos ouvir a vida inteira sobre coisas em Deus e morrer sem desfrutar de nenhuma delas. Foi isso que aconteceu com eles. Eles provaram a maior libertação de todos os tempos, a maior intervenção de todas as épocas. Um povo que vivia em trevas, um povo que vivia subjugado, um povo que vivia escravo e jamais poderia, e a sua descendência estava destinada à escravidão sob o jugo de Faraó. E Deus vai lá e intervém, tira eles, mas durante o curso da caminhada não conseguem confiar em Deus, eles não conseguem dar. E a Bíblia diz que por conta disso, porque a mensagem não foi acompanhada da fé, ele vai dizer que eles não entraram porque eles desobedeceram. Parece que há uma forma, por muito tempo eu e você talvez pensamos que fé é vir aqui na igreja, ouvir a mensagem e esperar que tudo seja feito por meio daquela mensagem que nos foi dada. Parece que a mensagem aqui está nos ensinando que a palavra tem que ser acompanhada da fé. E a fé, pelo que a Bíblia está dizendo para nós, ela é um comportamento. Porque eles não entraram, foi porque eles desobedeceram. Então desobediência é um comportamento. Desobediência é uma escolha. Desobediência é uma reação. Desobediência não é uma ação. A ação é a palavra de Deus, é o direcionamento de Deus. A obediência é uma reação. A desobediência também é uma reação. E a Bíblia diz que eles não entraram porque eles desobedeceram, ou seja, eles reagiram negativamente ao que Deus havia dito. Mas eles reagiram negativamente, demonstrando a sua incredulidade. Eu quero te dar uma palavra hoje, muito importante. Talvez seja uma das verdades mais importantes para nós, povo de Deus, se reúne aqui hoje, porque a mensagem está aqui. As demais mensagens que estão em outros lugares têm finalidades lá. Amém? Amém. Mas para nós, Deus nos trouxe aqui para ouvir essa palavra. Amém. Amados, Deus quer um lugar de descanso. Aleluia. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus deseja
E para nós entrarmos nesse lugar de descanso, eu e você precisamos desenvolver um espírito excelente. Quando eu digo espírito, eu estou falando de comportamento, estou falando de atitude, estou falando de um caminhar. Irmãos, 40 anos andando em um deserto sem descanso. Quantos anos as pessoas às vezes andam e andam com Deus, porque eles estavam andando com Deus. Eles não estavam andando com outras pessoas, eles estavam andando com Deus. Ser realizado. Mas a promessa não era para outros, era para eles. Então aqui diz assim: não pense que a promessa falhou. Repita comigo, diga: a promessa nunca falha. Amém. Glória a Deus. A promessa nunca falha. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu vi uma postagem, acho que foi do Roberto, e essa postagem falava de São Francisco, uma expressão de São Francisco, porque lá a postagem diz assim: antes de falar de algo, aquilo tem que estar em nós. Eu também já acreditei. Nós não podemos limitar a verdade de Deus por causa da nossa dificuldade de crer nela. Nós não podemos deixar de falar de algo porque ainda não estamos vivendo. Eu creio que nós precisamos, sim, ser modelos, ser exemplos, aquilo que nós estamos falando. Mas caso a gente não tenha conseguido ainda, aquela verdade não mudou por causa de mim. Amém. E nem por causa da minha fé, e nem da minha limitação. Eu estou discordando é de São Francisco, não é de Roberto. Tá? Quem olhasse para aquela mulher samaritana ia dizer para ela: quem é você? Que caráter você tem para falar de Jesus para mim? Aquela mulher saiu na hora que ela teve um encontro com Jesus e ela foi falar dele. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: libera o leão que está dentro de você. Não entendeu nada, né? Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito de Deus habita em nós, irmãos. E às vezes eu e você limitamos tanto Ele. É porque a gente ainda não tem vivido descanso. Sabe o que perturba pessoas a ponto delas ficarem oprimidas, que se tornam depressivas, e de depressivas uma alma que carrega coisas que ela não dá conta de descansar. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus ainda vive, Ele ressuscitou e Ele tem descanso para nós. Glória a Deus. Amados, acompanhada da fé. Às vezes a gente tem dificuldade de entender a fé, mas hoje eu acredito que vai ficar muito claro. Tiago capítulo 2, verso 14 em diante, parece que fala tanto diretamente conosco esse texto. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem ação, obras, comportamento, atitudes? Aí ele vai dar um exemplo. Irmãos, esse exemplo diz assim: se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupa ou de alimento de cada dia, ou seja, esse cotidiano, e um de vocês, ou seja, um de nós que diz que tem, um de nós que tem fé, dizer assim: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta? Igreja, por gentileza, olha para mim. Deixa eu dar uma explicação aqui. Às vezes, nós não entendemos isso que está escrito. Para nós, às vezes a fé fica muito confusa. A gente sabe as coisas teóricas da fé, mas as coisas práticas da fé, às vezes parece que não é fé. Parece que é tão simples. Mas veja bem a simplicidade que Tiago coloca aqui. Tiago diz assim: se alguém dos irmãos for abordado por uma pessoa que tenha necessidade cotidianas de coisas de subsistência, e nós que somos
da fé, começarmos agora aqui, eu vou dar uma floreada, tá? Mas é isso que está querendo dizer, eu vou fazer isso só para que você entenda, começar a sapatear, orar em línguas, e começar a profetizar e declarar o seguinte: ó, alimente-se, seja cheio de comida, seja cheio disso, cheio daquilo, e vai em paz. O homem está aflito, a mulher está aflita porque não tem o que comer, não tem o que vestir, e a gente está aquela palavra, parece que aquilo é um mover tremendo, que pode até ser um mover, sem lhe dar nada, aquilo ficou assim, sem vida, que deveria ter. Essa pessoa que foi abordada era o seguinte: espera um pouquinho, eu não tenho aqui não, mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Liga para um, para outro, nós conseguimos um cobertor, nós conseguimos um feijão, isso é fé, irmão. Amém? Isso é uma atitude. O que está sendo dito aqui não é o literal, ou seja, não é dar ou deixar de dar. É uma questão de nós estarmos falando sobre algo que a gente não tem, a gente não vai lá e faz. A fé, ela não é palavras vazias. A fé são palavras que fluem de uma, me move a andar, me move a agir, me move a reagir. Está fundamentada nele. Então, veja bem, aí ele diz assim: essa fé pode te salvar. Aí ele continua dizendo assim, verso 17, também a fé por si só, ou seja, quando nós falamos que temos fé, temos a reação da fé, essa fé, ela fica sem fruto. Por isso que aquelas pessoas não entraram no descanso, porque elas só ouviram, e quem sabe elas fizeram todo aquele barulho profético que às vezes a gente faz, mas na hora de espiar a terra, parece que não era bem assim. Os outros 10 não têm, e em nome disso entraram no descanso. Quando você vai para 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, veja o que Paulo diz: visto que andamos, vivemos, não mais por fé. Veja que a expressão aqui é o que? Viver, andar. Viver, andar é o que? Irmãos, Paulo tinha resistências, oposições, contradições, tudo que você puder imaginar. E o que ele fazia? Ele andava, ele não ficava parado, ele se movia, ele não andava pelo que via, ele se movia pelo que ele cria. Repita comigo, diga: fé é uma ação. É uma ação. Aleluia. Fé, irmãos, é um comportamento. Quando Deus fala algo para mim e para você, em forma de instrução, de direção, qual deve ser o meu comportamento diante daquilo, conforme a fé? É ir em direção ao que Deus diz. Se eu fico ali orando somente, se eu fico ali parado diante daquilo, seja chorando, achando que as minhas lágrimas vão comover a Deus, depois que Deus já falou o que tem que fazer, irmãos, visto que a promessa não pôde fazer nada por eles. Por quê? Porque não foi acompanhada da fé. Irmãos, isso é sério. Há um tempo, um determinado dia, um determinado momento, uma determinada ocasião, eu estava chorando muito por uma determinada situação, com muito peso, com muita dor, e eu falava com Deus: Deus, muda isso, Deus, e o silêncio, e de repente Deus veio e falou comigo, falou assim: levanta daí. Na hora eu me arremeti, eu acho que foi o Espírito Santo, lá em Elias, quando o Senhor disse: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Eu não te mandei para cá, rapaz. Mas o que nos leva a esses lugares? Nossa incredulidade. E o Senhor então disse para mim assim: olha, se você ficar aí chorando, eu não vou poder
isso só fortalece a dúvida, a incredulidade em nós. Isso dá para o medo músculos terríveis. Deus espera de nós uma reação para que Ele possa desenvolver em nós esse espírito excelente. Um espírito excelente é resultado de um desenvolvimento da fé. Paulo, irmãos, ele diz: eu não me movo. Então a fé movia Paulo. O que tem nos movido nesses dias? Tristeza pelas decepções, preocupações. Eu creio que Deus está dando um grande segredo revelado a nós. Há tempo de chorar, irmãos. A Bíblia diz: tem época que a gente tem que parar de chorar mesmo. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: chega. Porque da mesma forma que existe um tempo para chorar, existe também um outro tempo. Se você ficar chorando, você vai perder o tempo de sorrir. Um dia Deus disse assim para mim: se você continuar chorando, o tempo de sorrir vai passar. Mas também há tempo para sorrir. O choro, ele pode durar mas a noite tem quantas horas? É considerada 12 horas. O dia 12 e a noite 12. Irmãos, 12 significa o quê? Quando a expressão bíblica é noite, está dizendo que tem um começo, mas tem um fim. Tem um fim. Esses dias atrás eu disse para uma irmã, eu falei assim: escuta, a noite ela pode durar sim um período aí, mas ela tem fim. O que o Senhor está querendo dizer? Quando os raios começarem a brilhar, escute. Irmãos, quando o galo começa a cantar, nem sempre você consegue enxergar a luz, mas está anunciando teu dia. Se você não acreditar, por isso que o sol governa o dia e a lua a noite. Mas nós estamos às vezes escondendo o sol precioso que Deus está fazendo nascer para nós, porque as nuvens dos problemas e das nossas tristezas, que nos põe ali debaixo de uma condição de dúvida, de incredulidade, de medo, e a gente não consegue enxergar um dia lindo, de oportunidade que Deus está nos dando, um dia novo. Essa noite Deus está mudando o ciclo. Mas eu quero, irmãos, que essa palavra seja acompanhada pela fé. Irmãos, fé não é a gente sair daqui dizendo assim: o culto foi tremendo, houve tantas coisas acontecendo. Não, a fé é amanhã. É amanhã. A hora que você for enfrentar seu dia, as suas situações, você tem que lembrar do que Deus falou. Fé é caminhar. Eu não vou retroceder. Eu não vou recuar. Fé, irmãos, não é a gente ficar 40 anos com uma carteirinha de membros ou com, são 40 anos na igreja. Não. Realmente esse descanso de Deus, ele só é possível quando a gente encontra maturidade na fé. A maturidade sem fé, isso mesmo. Hoje, quem sabe você faz faculdade ou você já terminou sua faculdade, mas você não começou ainda. Deixa eu te dar um exemplo forte, poderoso desse comportamento que Deus me deu para trazer hoje à noite. Daniel, capítulo 1. Abra sua Bíblia, Daniel. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, a partir do verso 1, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho,
Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar ou tornar-se impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia. Ele diga glória a Deus. Amados, esse tempo foi um tempo difícil, um tempo complicado. O povo de Israel vivia uma vida extremamente má no relacionamento com Deus. Havia abandonado Deus com o seu comportamento. Pastor, como que eu abandono Deus? E na igreja, quando eu posso estar dentro da igreja, mas abandonando Deus. Daniel, juntamente com 3 jovens, foram trazidos. Por quê? Porque o povo de Israel, eles se comportaram de uma forma que não confessavam a sua fé. Foram colocados, e a Bíblia diz que quem entregou foi Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus é justo. Amados, era o povo dele, amém? Era o povo de Deus. Mas Deus começou a enviar profetas, mensagens para que o povo mudasse de comportamento. Por quê? Porque se não mudasse de comportamento, Deus, como justo que é, permitiria que a sua justiça custou a eles, inclusive, o nome de Deus. Irmãos, Deus, para cumprir a justiça dele, eu vou te falar, Deus grande, uma palavra que ele disse, mesmo quando a sua própria imagem. E aí então Deus permitiu, e ele foi. Irmãos, eu não sei quantas pessoas morreram. O que eu sei é que a história começa em Daniel falando de 4 jovens, família real, nobres, de conhecimento variado, lá para o rei. E aí o rei então dá ordem para um oficial, para um líder deles, dizendo para ele o seguinte: olha, escolha aí para que eles venham me servir dentro dos meus oficiais, dentro do escalão dos meus oficiais. Durante 3 anos eles vão precisar aprender a cultura e a língua babilônia, e eles vão se alimentar com o melhor da minha mesa. Até aí parece que não tinha problema nenhum, né? Quem gostaria de vida que vai para a presidência da República? Levanta a mão. É um negócio diferente, né, irmãos? Irmãos, eu não sei como, não posso, porque não tem detalhes, mas eu posso imaginar, irmão, como não estava a cabeça, a mente, o emocional, a vida desses jovens diante de tudo isso, e agora distante da família. Não se sabe se a família já tinha sido morta ou não nessa batalha. Agora eles estão lá em um lugar distante, não conhecem a língua, não sabem nada, e eles estão lá. E no meio de tudo isso, irmãos, Daniel, mesmo diante de todos esses percalços que a vida estava ali oferecendo para ele tomou uma decisão. Irmãos, ele fez, e dizendo: vou me contaminar, caminhar o mesmo caminho dos meus pais. Eu não vou ceder, não vale a pena desobedecer a Deus, não vale a pena viver as minhas próprias vontades, não vale a pena brincar com Deus, não vale a pena brincar de ser povo de Deus. Eu não vou me contaminar. Provavelmente ele tenha dito para os demais, os colegas dele, e provavelmente ele pode ter ouvido, como sempre, às vezes: você está louco, rapaz? Nós aqui como generais, não, nós estamos aqui como escravos. Como é que você vai falar uma coisa dessa? Você pode ser morto a qualquer momento. Irmãos, a fé é corajosa. Pensa num negócio de coragem, a fé, de forma absoluta em Deus. A fé, ela não abre precedentes, vence a dúvida. A fé, ela vence o questionamento. A fé, ela sobrepõe Deus.
sabia das promessas de Deus, e Daniel agora tinha a maior evidência, a evidência do seu próprio povo. Desobedeceu, aí está a colheita. Eu não vou caminhar nisso. Mas e se você for preso, no sentido de ser levado para a masmorra e morrer? Essa é a nossa oportunidade de estar no palácio, oportunidade de viver uma vida nova. Ele falou assim: não quero dos meus antepassados. Se tiver que ir para a masmorra, eu vou. Se tiver que morrer, eu morro. Esse rapaz decide pela fé. E diz: e Deus deu ao oficial simpatia por Daniel. Se Daniel recua, essa história não estaria escrita. Vou dizer uma coisa: Deus não escreve nenhuma história na sua e na minha vida sem que você coopere com Ele. Deus não é impositivo. Deus não é dominador. Não, isso que está acontecendo comigo estava escrito no destino. Escute, não é assim. Ainda que todas as coisas cooperam, mas não é assim. De vida abundante, vida plena. Mas a Bíblia diz que a promessa não pode ser cumprida se ela não for. E fé, irmãos, fé tem que fazer a minha e a sua boca se fechar nessas lamentações que a gente fica às vezes. Isso não é fé. Essas murmurações. Ah, minha vida está uma desgraça. Desculpa a expressão. A vida está assim. Isso não é fé, irmãos. Certa feita uma mulher sabia que Deus, irmãos, eu vou falar um absurdo da fé. A fé tem uns absurdos que eu vou te falar. Essa mulher saiu de casa, não falou nem com o marido que o filho tinha morrido. O filho está lá com o pai trabalhando. O filho tem uma dor de cabeça, o pai manda: não, leva lá para a mãe, vai cuidar dele. Quando ele chega lá, o filho morre. E o pai está trabalhando. Aí a mulher sai em busca de quem? Do profeta, que na época era o representante ali de Deus. Quando ela chega diante dele, próxima dele, ele viu o moço que acontecia, sem responder um negócio desse. Mas tudo bem, ele está morto. O que aquela mulher quis dizer é que ia tudo bem com a fé dela. Continuo crendo. Irmãos, tem horas que a fé não mente. A fé fala que ela está crendo. Paulo diz assim: eu ando no mesmo espírito de fé, por isso eu criei, eu acreditei, por isso que eu estou falando. E aquele homem pergunta de lugar, tudo bem. Ela se prostra diante dele e ela fala no filho. Irmãos, eu fico pensando naquela mulher, de onde ela saiu até chegar no profeta. Pensa se o profeta fala assim para ela assim: ei, vai tudo bem? Ela fala assim: vai tudo bem o quê? O que você quer falar de vai tudo bem comigo? Meu filho morreu, você quer o quê? Que Deus é esse? Você passa na minha casa, você faz o que eu acreditei, eu não pedi filho, agora você me deu um filho. Bicho, imagina o que nós não falaríamos para esse problema. Levanta uma das suas mãos e fala assim: hoje Deus está mudando meu ciclo. Eu estou aprendendo a viver no Espírito da cidade. Irmãos, aquela mulher, ela atraiu o profeta para a casa dela. Isso é um símbolo. Ela atraiu a operação do poder de Deus pela fé dela lá na morte, e a morte deu lugar à vida. Eu não sei o que tem acontecido especificamente com Cristo aqui hoje, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você crê, e fé não é ausência de comportamento, de atitude. Não, atitude é um comportamento. E às vezes é uma reação. Quando o profeta perguntou para ela, ela reagiu. Irmãos, se ela tivesse alimentado o espírito de dúvida, de credulidade, ela chegava lá derrotando aquele homem, xingando aquele homem, falando um monte de coisa para aquele homem. Quem sabe hoje, eu e você precisamos fazer um conselho de Deus. A Bíblia diz que a nossa fonte pode jorrar 2 tipos de água do mesmo lugar: água doce e água. Você quer ver uma expressão salgada? Eu não vou conseguir. Para Deus que você não vai conseguir, como é que vai ser? Dizendo: eu não vou conseguir. Para mim não dá. Não dá fácil, não. Mas vai dar. Eu vou chegar. Eu vou avançar. Eu vou prosseguir. Nós precisamos
Realmente, a palavra de Deus diz que o leme, ainda que pequeno, ele dirige um grande barco. E esse leme é um símbolo que é usado lá mesmo em Tiago, capítulo 3, a respeito da boca, da língua. Um provérbiozinho, um ditozinho popular que o peixe morre pela onde? O cristianismo. Será que nós não estamos sendo fisgados pela nossa própria boca? Da mesma forma que eu criei por isso que falei, eu deixei de crer por isso que eu vomitei. Até rimou, né? Eu vomitei tudo que eu estava aqui dentro, porque a boca fala do que o coração está. Deus te trouxe aqui porque é tempo de um ciclo novo. Deus quer que você se levante. Deus quer que você olhe adiante de você. Provérbios, eu não sei se é o capítulo 4 ou o capítulo 5, vai dar um conselho para nós. Olhe sempre adiante de você. Irmãos, isso é tremendo porque no outro dia a gente fala sobre olhar para frente. Deixa eu ser só isso. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da. Ele está aqui essa noite. Vem com o peso da tua glória, me cobrir. Flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória aqui. Fale com Deus, igreja. Conserte. Peça para Ele perdão por todo comportamento, por toda atitude, por toda palavra que saiu dos seus lábios. Palavras, elas alimentam o espírito. Palavras, elas alimentam o espírito, seja o da fé ou da incredulidade. Daniel tomou uma decisão. E ele tomou uma decisão no meio de uma circunstância tão difícil. Ele decidiu crer. Não havia nenhuma situação favorável. Não havia nenhuma circunstância tentando sinalizar para ele qualquer coisa positiva. Não. Talvez essa seja a sua situação hoje. Mas hoje continua sendo o dia. O único dia que nós temos é o hoje. O amanhã não nos pertence, o passado, o ontem, já não podemos mais tocar nele. O que nos restou é o hoje. E o hoje é o dia de nós tomarmos uma decisão. Não vamos mais nos contaminar com esse tipo de comida que é oferecido para nós, a comida da incredulidade, a comida da lamentação, a comida das murmurações, a comida do medo, a comida do pavor, da intimidação, das preocupações dessa vida. Deus quer nos fazer pessoas de um espírito excelente. Foi isso que Daniel desenvolveu dentro da Babilônia. A sua influência foi tão forte, tão poderosa, que impactou até a vida do próprio rei. Você não tem ideia. Escute, eu estou falando com pessoas aqui hoje à noite. Eu não sei quem é você especificamente, ou quem são vocês, porque Deus pode estar falando com mais de uma pessoa.
dizer uma coisa: você não tem ideia de onde Deus pode te levar. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer com aquelas pessoas. Elas não estão prontas, mas elas estão disponíveis. A fé delas, a fé, as fazem ser pessoas disponíveis. E Deus está interessado em edificar uma história nova na sua vida, aonde haverá um descanso. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar, porque muito provavelmente eu e você já aprendemos muitos hábitos negativos, hábitos que são contrários aos hábitos da fé. Ela baixou o programa nesse ano. Daniel estava agora dentro da Babilônia. Deixa eu te dizer uma coisa: onde você está, com todos os problemas que você tem, todos os problemas que nós temos, a nossa Babilônia não é nada comparado com a grandeza que Deus tem, com a capacidade que Deus tem de nos conduzir dentro dessa Babilônia, desses problemas, com um espírito excelente, com um comportamento excelente, de maneira que os nossos inimigos olharão para nós e dirão assim: não podemos pegá-los em nenhuma falta, porque eles se desenvolvem pela fé, eles se comportam através da fé. E nessa noite eu tenho um desafio para te fazer. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Nós precisamos. Vem Espírito divino aqui. Que a verdade do teu reino, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória aqui. Se você deseja algo mais profundo com Deus, no sentido de provar de um Deus que está na Bíblia descrito como Deus Todo-Poderoso, se você deseja nessa noite, talvez você está aqui e nem ainda uma aliança com Deus você tem, ou quem sabe você está aqui, mas está afastado. Há um tempo você não vai à igreja, ou quem sabe você é alguém que está na igreja, mas tem andado afastado desse comportamento excelente. O desafio de hoje é tomar a decisão de deixar as coisas que para trás ficar. Mesmo que o seu passado até aqui tenha sido doloroso, trágico, cheio de tantas coisas. O de Daniel não foi valorizar o passado, mas foi entender que Deus poderia construir um futuro. Se você tem coragem de acreditar em Deus, daqui para frente, de uma forma como Ele falou hoje, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Não pense que a promessa de Deus tenha falhado, mas a promessa não foi cumprida, haja visto que não foi acompanhada a mensagem junto com a fé. Estão aqueles que são decididos a assumir um comportamento de fé novo? Onde estão aqueles que nessa noite estão dispostos a assumir um comportamento de fé? O título dessa mensagem é: o Espírito desenvolvendo o Espírito de excelência. Vem com
Queria chamar aqui os obreiros para estarem aqui comigo na frente. Vamos abençoar essas pessoas que estão aqui na frente. Aqui, ó. O novo ciclo está se iniciando hoje. O novo ciclo. O novo
poderosa, gloriosa.